Olá pessoal, eu sou Henrique, sou aluno da pós-graduação em Segurança da Informação pela Widen Facimp. Vou aqui responder a questão de criptografia. Paciência é tudo com valor de 300 pontos. O enfoque da questão diz: não existe flag difícil, existe falta de conhecimento. E entrega um código aqui. Esse código ele é um link. Esse link ele está embaralhado inicialmente em um flip, e quando dado o flip vem um outro link que tem que ser ainda decodificado de URL encode. Quando eu decodifico ele, eu tenho o link original. Ao acessar o link, ele me dá um arquivo viano.exe. Eu baixo esse arquivo e no meu terminal eu vejo, não adianta eu subir uma máquina virtual e executar esse exe porque vai dar erro. Eu tenho que ver o tipo do meu arquivo. Ele vai me informar que o Viana exe é do tipo Microsoft XML, que é o tipo de arquivo exe, mas também é o tipo de arquivo doc. Então eu tenho que alterar o tipo do meu arquivo para o tipo doc. Quando eu recebo o meu arquivo doc, que eu abri ele, logo aqui no início ele vai me dizer: existem links suspeitos neste artigo. Seja um hacker e encontre a flag. Então, aqui no meu artigo, na primeira página do texto, tem um link que vai me levar a um arquivo com texto, que não tem nenhuma informação relevante. Eu tenho aqui também um link no formato da flag, que vai me levar para um arquivo de texto que também não tem nada para me ajudar aqui na resolução da questão. E no rodapé eu tenho aqui uma referência, né, com as informações do dia do evento também, que é o Hacker Mint, CTF 2018, a data do evento e um link. Mas esse link também me direciona para um arquivo com informações, porém um arquivo que não vai me ajudar a solucionar a questão. Eu deveria vir aqui então nas propriedades do arquivo e na descrição tem uma anotação aqui que é um código, que é um texto que está codificado. Então, eu tenho que pegar esse texto e tenho que decodificar ele de base 64. Quando decodifico, eu tenho acesso aqui a um texto, né? Esse texto eu tenho que aqui decodificar ele de novo. Vou dar um flip nele, porque eu noto que ele tá errado. E ele ainda me dá o texto ainda codificado, que eu tenho que aqui jogar ainda um root 13 nele. Após dar o root 13, eu tenho o link original. Quando eu acesso esse link, eu vou ter aqui então o arquivo sistema de login.tar.exe. Após baixar o arquivo tar.exe, eu vou ter que extrair esse arquivo. Então, para extrair, no meu terminal tar-jxf, nome do arquivo, sistema de login, e eu tenho acesso. Vou listar aqui eu não tenho muitas permissões, mas eu vou acessar o arquivo. Quando eu acesso a pasta, tem aqui alguns códigos fontes, né, de um sistema de login. Eu deveria vir aqui no leia-me, e aqui ele tem uma dica. Ele dá aqui, me fala como é que eu tenho que fazer para poder startar o sistema de login, e logo após ele fala: antes observe que dentro de cada arquivo .php tem um segredo, unindo todos na ordem correta formam um presente. Então, dentro desses arquivos, no include dele, tem aqui o segredo. E tem uma lógica. Aqui, o código 3. Ou seja, 1, 2, 3. Esse texto é o segundo na posição. Se eu abrir outro aqui, eu tenho 7, código 9. 7, 8, 9. Esse aqui é o oitavo na posição. O outro, eu tenho 4, código 6. 4, 5, 6. Esse código aqui, a posição dele é a quinta. Então eu devo pegar em todos os arquivos
separar, colocar nessa ordem, e aí eu vou ter esse texto. Após pegar esse texto, eu vou decodificar ele, que na verdade ele não é um base 64, apesar dos iguais no final. Tem que se observar que estão todos os caracteres em maiúsculo, então eu tenho que colocar ele em base 32. Quando decodificado, tenho aqui um link, acesso o link e ele vai me dar um arquivo flag. Quando eu baixo o arquivo flag, eu tenho que ver aqui, esse arquivo ele está sem formato, né? Então eu vou dar aqui um file flag, eu estou fora aqui, file flag, ok, ele disse que esse arquivo é de um tipo .exe, então é um arquivo que está compresso. Eu tenho que aqui então, vou renomear ele, né? .exe. E após eu vou aqui extrair ele, -jxf flag. Ficou errado aqui. Para flag.tar.exe. Ok. Agora eu vou tar -xf flag, extrair o arquivo ele está com cadeadozinho, ou seja, ele está sem permissão. Vou dar permissão total para ele. Isso, após eu ter vou acessar aqui então a pasta e ele tem um arquivo chave. Eu vou aqui entrar dentro dessa pasta, vou dar permissão também geral para esse arquivo chave. E vou olhar aqui, ele está sem formato. Eu vou olhar o tipo desse arquivo, ele disse que ele é um tipo texto. Então, eu vou adicionar o tipo txt nele e vou abrir. Quando eu abrir esse texto, esse arquivo ele vai me dar um texto aqui. Esse texto eu tenho que decriptografar ele. Vou decriptografar ele aqui para o formato, na verdade esse aqui é o formato Enigma, né? Decriptografar ele para um Enigma e aqui tem o texto. O texto ele está ainda embaralhado porque ele segue uma ordem. O que tem, então, o que tem na empresa. Então, dessa forma, eu vou ter que reestruturar ele. Ou seja, vou ter que apagar todos os espaços e colocar e lendo o texto e colocando espaço. E aí, eu vou ter acesso a esse texto. O que tem na empresa, ninguém valoriza. Todos precisam, quando vai usar, já não precisa mais. Ou seja, isto aqui é uma charada. A resposta para essa charada é TI, porque ele pergunta aqui qual departamento ele trabalha. E ele diz que após obter, eu vou ter que converter nessa criptografia, ou seja, a criptografia que esse texto estava, que no caso é a criptografia Enigma. E ele diz que eu vou poder abrir a porta aqui. E tem um textozinho aqui falando para mim não desistir. Então, eu vou pegar meu texto TI, vou criptografar ele e vai dar a chave CZ. Mas aí, nessa pasta só tem esse arquivo. Eu preciso então dar um ls-a, ele vai mostrar todos os arquivos. Eu tenho um arquivo aqui que ele está com um ponto antes, ou seja, ele está oculto. Eu vou ter que tirar esse ponto do arquivo e ele me dá um arquivo galf, que é flag o contrário. Esse arquivo eu vou ter que dar permissão geral para ele, para evitar problemas.
E se eu der um file no arquivo Galphin, eu vou ver aqui que ele é do tipo setzip, assim como o ícone já denunciou ele. Então, eu vou renomear ele aqui para galph.setz, que é o formato setzip. E vou ter que extrair o arquivo. Para extrair o setzip, é setzx, nome do arquivo. Ele pede uma senha, e aí eu vou pegar aquela minha senha lá do TI em Enigma, que é CZ. Quando eu coloco CZ, ele vai extrair o arquivo bonitinho. Eu vou ter aqui o arquivo CTF, né? Vou ter que dar permissão para esse arquivo. Para o arquivo CTF. Esse arquivo, se eu der um file aqui nele para ver o tipo dele, ele me diz que é um tipo PDF. Então, eu vou colocar ele aqui no tipo PDF. Após colocar ele no tipo PDF, que eu abro o arquivo, eu me deparo com uma palavra cruzada. Essa palavra cruzada, para me responder ela, eu tenho que analisar aqui embaixo. Tem um textozinho, esse texto ele está encriptado, que são as dicas para me responder. Esse texto encriptado, não basta somente eu copiar aqui e colar para poder tentar decodificar ele. Eu tenho, como se trata de um PDF, ao final de cada linha ele quebra a linha. Então primeiro eu tenho que unir e deixar todo esse texto em uma única linha. Assim como o texto está aqui nesse arquivo, em uma só linha. Após isso, eu vou aqui decodificar ele, que é um código Morse. Decodificando, eu encontro esse outro código. Esse código aqui é um inteiro decimal de 32 bits. Decodificando ele, eu tenho acesso a esse outro código. Vou decodificar ele, que na verdade, quando decodifico ele, esse código ele está em um bitwise, no operador NSHOR. Ele foi encriptado no operador SHOR, só que com a lógica de programação diz, ele tem que, o contrário do SHOR é NSHOR. Então eu tenho um texto aqui já legível, porém que não tem muita lógica. Então o que eu devo fazer? Eu devo decodificar ainda esse texto em um sleep alphabet, e aí eu vou ter acesso aqui a um texto dividido em algumas partes, que na verdade são 7 partes, são 7 criptografias distintas. O primeiro texto, eu tenho que decodificar ele primeiro para inteiro hexadecimal de 32 bits, vou ter um código, e esse código eu vou decodificar ele para um root 13, porém não root 13, na verdade é um root 47 porque ele contém caracteres especiais. E aí eu tenho acesso a um texto. Esse texto eu vou colocar ele em um TXT, ou vou tentar já decifrar a que ele se refere. Após ler ele e fazer pesquisa, facilmente eu vou encontrar a tradução dele. Eu vou encontrar a que ele se refere, a primeira palavra. O segundo texto criptografado, que é esse aqui, ele na verdade eu tenho que decriptografar ele para o formato Unicode, né? Decriptografando já tenho acesso ao texto em inglês também, que é a dica para a segunda palavra. O terceiro lá eu tenho que decodificar para Caesa, essa criptografia. Decodificando eu tenho o texto. O próximo eu vou decodificar ele para Vigneri. Vou ter um outro texto em inglês, mais uma dica para mais uma palavra. O outro eu vou decodificar ele primeiro para inteiro decimal de 8 bits, vou ter acesso a um texto ainda criptografado, e esse texto eu decriptografo ele para ASCII, e aí eu tenho acesso ao meu texto. E a dica para mais uma palavra da minha palavra cruzada. Tenho então o último texto para minha palavra cruzada, que é um etbash. Decodificando ele eu tenho aqui o texto em inglês, mais uma dica, e por fim tenho aqui uma dica para me relacionar todas as palavras encontradas, relacionar ela com a resposta, né? Que na verdade esse último texto ele seja
Ele diz: bem, eu acredito que você já pode seguir seu próprio caminho. Você não sente falta de nada. Você pode até se sentir como super hacker, mas você é apenas mais um, assim como aquela bandeira. Então, após eu decodificar todos os textos, eu vou relacionar a elas essas dicas, que na verdade está aqui todo o texto decodificado. Cada uma se referencia a uma palavra para minha palavra cruzada. A primeira, Anonymous. A segunda é o Tian 2. A terceira, Mr. Robert. A quarta, Mancashed. A quinta, Kevin Mitnick. E a sexta e última, Silicon Valley. Após eu pegar essas palavras e colocar ela no formato aqui de que está a minha palavra cruzada, né? Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, para nós visualizarmos. Está aqui a minha palavra cruzada, o meu texto está aqui. Eu coloco ela aqui e eu vejo que forma eu consigo completar a minha palavra cruzada, e a palavra que está no meio é missive, que na verdade, se eu der um flip nela aqui, é victim, vítima. Então, é só eu pegar essa palavra victim. Quando colocado aqui, eu tenho que observar que a palavra hackermint, que é o formato da minha flag, está em maiúsculo. Então eu vou primeiro colocar essa palavra victim em maiúsculo. Eu vou vir aqui, colocar ela, transformar o texto dela em maiúsculo. Essa palavra em maiúsculo, eu vou aqui pegar um MD5 Hash Generator. Vou gerar aqui o MD5 dela. Ok? Esse MD5, eu vou aqui pegar o formato da flag, hackermint, entre parênteses. Vou pegar a minha flag, o meu código, o meu hash MD5, colo ele, submeto e tá aí 300 pontos garantidos para você.